Olá! Nesse vídeo iremos aprender o que é encapsulamento. É uma das características dos pilares da orientação a objetos. Bom, o encapsulamento, segundo Gasparotto, é o fato de esconder as propriedades, criando uma espécie de caixa preta. Ele faz uma analogia com a televisão. Quando a gente clica no botão da televisão, nós não sabemos o que está acontecendo ali internamente para que a imagem seja exibida. Então, podemos então dizer que os métodos que ligam à televisão estão encapsulados, sendo o mais importante para o usuário, que é o botão de ligar a TV, estar exposto. E por que nós devemos aprender sobre encapsulamento? Porque o encapsulamento ele vai influenciar no grau de acoplamento e, portanto, na facilidade de criação do nosso programa, na facilidade de manutenção e de reuso do nosso programa. Bom, segundo Barnes e Collins, nós devemos ocultar as informações, que é a representação interna de implementação do nossos objetos. Então, somente as informações sobre o que uma classe pode fazer que deve estar visível externamente, ou seja, as outras classes. Mas não como ela é, ou seja, não como é a implementação dessa classe. E Horstman e Cornell diz que encapsulamento é combinar dados e comportamento em um pacote. Nesse caso aqui, o pacote é a classe. E ocultar os detalhes de implementação do usuário do objeto. No caso do nosso programa de orientado a objetos, seriam os usuários do nosso objeto, são os outros objetos. Tá? Então, é combinar dados e comportamentos em uma unidade classe e ocultar os detalhes de implementação das demais classes. E qual é o segredo? Não permitir que os métodos acessem diretamente os atributos de um objeto. Então, Horstman e Cornell já nos indica, olha, esconda os atributos dos seus objetos, encapsule-os. Bom, então, encapsulamento em orientação a objetos ele vai se referir à visibilidade dos atributos, métodos e classes, bem como também ao empacotamento das classes. Bom, quanto mais você encapsular suas possibilidades dentro de uma classe, mais essa classe está coesa, que é a dica que Medeiros nos dá. Lembrando que nós procuramos alta coesão, então temos que saber utilizar adequadamente o encapsulamento. Bom, nós podemos dividir a capacidade de supressão e ocultação em duas partes. Então, Félix já nos fala, olha, nós temos duas formas de encapsular. Uma é ocultar as informações, ou seja, os atributos. O outro é ocultar as implementações, ou seja, os comportamentos. Na ocultação de informações, os objetos que contêm informações internas não podem ser acessadas em sua parte externa. Da mesma maneira, quando o assunto é ocultação de implementações, todos os detalhes que dizem a respeito às implementações, ou seja, como uma classe faz uma determinada operação, realiza um determinado método, feito na parte interna do objeto, também não pode ser visualizado do lado de fora. E para isso, para utilizar-se do encapsulamento, nós temos que aprender a utilizar os modificadores de visibilidade. Bom, nós já começamos a vê-los, e você possivelmente já conhece, então vamos relembrá-los, Por exemplo, para os atributos, os dados objetos, nós usualmente podemos colocar sugestões sempre a gente fala para colocar como private, que é para então esconder, encapsular esses atributos. E para os atributos em que se possibilita o acesso para os outros objetos, nós implementarmos os modificadores, os métodos de acesso e os métodos modificadores, que é o método get e o método set. Bom, então, os métodos em si, eles vão ficar públicos, ou seja,
os outros objetos conseguem enxergar este método, né? Então, invocar, chamar esse método, enquanto os atributos ficam encapsulados através, né? Então, ficam privados e outros objetos não conseguem acessar diretamente os atributos, a não ser pelos métodos modificadores e métodos de acesso, que são os gets e sets. Bom, então vamos lá, né? No caso da classe JavaCal, que nós estamos estudando, né? Nós temos o método get e o método set aqui, né? E nós colocamos aqui eles como public, visibilidade public. Quer dizer o quê? Que todas as demais classes do meu programa, todos os objetos do meu programa, eles podem solicitar a chamada do método set e a chamada do método get. Nos atributos, nós também temos que colocar a visibilidade. Então, aqui no atributo placa, eu coloquei como private, significando o quê? Que nenhum objeto vai ter acesso ao atributo placa. Então, somente a classe carro pode ter acesso ao atributo placa. No caso do C Sharp, bem parecido, né? Nós, para os atributos, antes da declaração, nós usamos a palavra private para encapsular os atributos, né? E aqui, para definir os métodos gets e sets como públicos, nós usamos a palavra reservada public antes do tipo de retorno do método. E como a gente fez aqui no Java, né? A palavra public antes do tipo de retorno do método. Então, para encapsular ou expor na interface do objeto, né, nós utilizamos os modificadores de visibilidade, que também são chamados de especificadores de acesso. Nós temos aqui, aprendemos, né, já conhecemos o public, que qualquer objeto, né, ou seja, qualquer método de outras classes, podem acessar o atributo ou método que for definido como public, público em português, né? E se nós usarmos private, somente os métodos da classe que está definido o atributo ou método que pode acessar o atributo ou método. Mas existem outros modificadores, por exemplo, a protected. A protected nós iremos investigar mais a fundo posteriormente, quando nós formos trabalhar com herança, que é o outro pilar da orientação a objetos. Bom, o protect ele permite que os métodos da classe filha ou do mesmo pacote podem ter acesso ao método ou atributo definido como protected. E agora eu venho aqui vocês, né? Eu vejo muito isso comum entre os alunos, né? Quando estão aprendendo a programar, orientação a objetos, né? E colocam o seguinte, né? Por exemplo, considera a classe carro, ele não colocou o tipo de visibilidade aqui, né? O modificador de visibilidade. E aí eu lhe pergunto, quando nós não colocamos, qual é o tipo que está ali? É private? É público? Protected? Depende da linguagem, né? Bom, não vamos pensar aqui no caso do Java. No caso do Java, né, quando eu não especifico aqui, na verdade, ele está definido um modificador que nós chamamos de default ou visibilidade de pacote. Significando o quê? Que a minha classe, né, e todas as classes que estão no mesmo pacote podem acessar o atributo e o método que foi declarado aqui, né, como, na verdade, sem um modificador explícito aqui. Então, nós temos que tomar cuidado. Não colocar aqui, né, significa que estamos expondo para algumas classes a possibilidade de acessar o atributo ou o método. Bom, então, resumindo, né, nós temos 4 modificadores de visibilidade. O private, o default, que é chamado de pacote, protected e public. O public é o menos restrito, né? Todos os métodos da mesma classe podem acessar esse método. Os métodos de classes em outros pacotes também.
né? As classes que estão em pacotes diferentes também podem acessar este método ou esse atributo, né? E subclasses de outros pacotes também podem. Enquanto que o protect ele é um pouco mais restrito, né? Os métodos da mesma classe podem acessar, bem como também as classes do mesmo pacote podem acessar esse atributo. Mas classes de pacotes diferentes não podem, a não ser que sejam subclasses dessa classe. Ou seja, ela tem que ser filha para poder acessar os atributos. No caso do pacote, nós temos a mesma classe, pode acessar, né? Bem como as classes do mesmo pacote. Entretanto, classes de pacotes diferentes ou subclasses não podem acessar os atributos ou os métodos definidos como default. E private é o mais restrito, né? Em que somente a classe pode acessar aquele atributo, aquele método. As demais classes, né, seja ela do mesmo pacote ou de outro pacote, seja ela filha ou não, não podem acessar esse atributo. E, né, esses modificadores de identidade, eles têm um símbolo na UML. No private, o símbolo é o negativo, é o menos. O default é um till. O protected é uma cerquilha, enquanto que o public é um mais. Né? Então, quando nós formos olhar um diagrama de classes, é importante analisar o que o projetista usou como símbolo, pois, né, às vezes preferimos deixar exposto ou moderadamente exposto, né, um determinado atributo a um determinado método em algumas questões, como por exemplo, de desempenho e de memória. Lembre-se, então, nunca deixe os atributos públicos, a não ser que realmente sejam questões que foram discutidas durante o projeto, né? E foram consideradas os pontos positivos e os pontos negativos para a adoção de outros tipos de modificadores de visibilidade.